Ó, hoje eu vou começar na cara dura mesmo. Inscreva-se aqui no canal, já clica no sininho para que você seja avisado pelos novos vídeos e já deixa aquele like. Combinado? Sem mais te enrolar, vamos direto para a nossa aula. Bora lá! Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da evolução do modelo atômico. Hoje falando especificamente dos filósofos, de Dalton e de Thomson, ok? Muito bem. A ideia de átomo surge com Leucipo e Demócrito, esses dois filósofos que, por observação da natureza, propõem que se a gente pegasse qualquer coisa que é matéria e fosse dividindo, nós chegaríamos numa partícula que não seria divisível, o átomo. Aí o nome, sem divisão, A, sem e tomos, divisão. Surge daí então o nome de átomo para essa partícula que seria indivisível da matéria. Porém, Leucipo e Demócrito não eram tão influentes quanto um outro filósofo que você já ouviu falar, que acreditava nos 4 elementos: terra, fogo, água, ar, ok? Para ele, para Aristóteles, os 4 elementos formariam tudo que é matéria. Então um pouquinho de terra com um pouquinho de água dava um determinado tipo de matéria. Um pouco de terra, um pouco de água e um pouquinho de fogo dava uma outra coisa, ok? Por exemplo, sei lá, terra com água dá um dinossauro. Terra com água e mais fogo já dá um dragão, certo? Essa era a ideia dele. Mas ele era mais influente e a ideia dos 4 elementos acabou ficando. O átomo morre a ideia de Leucipo e Demócrito. Só vai ser retomada em 1803 por esse inglês chamado John Dalton, que propõe o modelo da bola de bilhar, que o átomo seria como se fosse uma bola de bilhar, ok? Uma esfera, tá? Aquela bolinha do jogo de snooker, sinuca, cada lugar é conhecido de um jeito. Então, segundo Dalton, o átomo seria uma esfera maciça, quer dizer, não oca, indivisível e impenetrável, ok? Muito bem, ele propõe os seus postulados para explicar o seu modelo. No primeiro postulado, nós temos que átomos de um mesmo elemento seriam idênticos. Hoje nós sabemos, pelos átomos isótopos, que um mesmo elemento químico pode ter algumas diferenças entre os seus tipos de átomos, como por exemplo, a trinca de átomos do hidrogênio. O hidrogênio de número de massa 1, de número de massa 2 e de número de massa 3. Eles não são completamente idênticos, há uma pequena diferença entre eles, que no caso é o número de nêutrons, que vai refletir no número de massa, ok? Segundo o postulado de Dalton, é que átomos de elementos diferentes seriam completamente diferentes. O que hoje sabemos também não é uma verdade total, porque nós temos os átomos isóbaros, que são elementos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa. Quer dizer, há uma certa semelhança, tá? Há alguma coisa em comum entre esses elementos. Legal? O terceiro postulado ele diz que uma reação química é o rearranjo dos átomos. Perfeito! Analise, por exemplo, se a gente colocasse o gás hidrogênio H2 para reagir com o gás cloro Cl2 para a obtenção do gás cloreto de hidrogênio, o HCl, que quando dissolvido em água vai formar o ácido clorídrico. Note que os átomos de hidrogênio estão ligados entre si e os de cloro ligados entre si. Mas no final, o hidrogênio está ligado ao cloro, então houve um rearranjo. Mas note que os 2 átomos de hidrogênio no início estão aqui no final ligados aos cloros. Os 2 cloros do início estão também no final. Então só houve um rearranjo, certo? E o quarto postulado, ele diz que durante a reação química os átomos não são criados e nem destruídos, certinho? Perfeito, como nós vimos anteriormente, tá? Nós vemos que os átomos de hidrogênio estão no final, os 2 átomos, e os 2 de cloro estão no final também, simplesmente rearranjados. Esse último postulado foi colocado com base nos experimentos de Lavoisier já, certo? Aquela ideia de que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Mas esse modelo de Dalton não conseguia explicar algo muito comum, como isso, por exemplo. Se você pegar uma bexiga e esfregar essa bexiga no seu cabelo e aproximar de alguns papéis picados, note o que acontece. Esses papéis são atraídos pela bexiga, ou seja, há algo de carga elétrica no átomo. Então, um novo modelo precisava ser proposto, porque o modelo de Dalton não falava nada de cargas elétricas. Para ele, o átomo era completamente neutro, não tinha carga elétrica. Surge então, em 1898, o modelo de Thomson, o modelo chamado de modelo do pudim de passas,
que já propõe a ideia de cargas elétricas, ok? Ele propõe essa ideia de carga com base nos experimentos de William Crookes, com ampolas de vidro como essas que estão sendo mostradas. O que é uma ampola de vidro? É um tubo de vidro a baixa pressão, praticamente não existe nada lá dentro, há vácuo ali dentro. Nesse primeiro modelo há uma tela fluorescente e um eletrodo em cada ponta. Esses eletrodos é por onde vai ser aplicada a corrente elétrica, que faz surgir então esse raio, que pode ser desviado por campo magnético, o que indica que esse raio apresenta algum tipo de carga. Como ele saía do polo negativo e era atraído para o polo positivo, já se entendeu que a carga dele era negativa, ok? Então era um raio que apresentava carga negativa. Uma outra dúvida era se esse raio ele ia em linha reta ou se ele podia se desviar. Então foi colocado essa ampola com uma cruz de malta no caminho do raio. E o que se obteve foi isso aqui, ó, uma sombra, indicando então que a luz percorria linha reta e não podia fazer curvas, certo? Que esse raio percorria somente linha reta, ok? Uma terceira dúvida foi se esse raio tinha massa ou se era só energia. Então fizeram esta ampola com um catavento no caminho do raio. E ao se ligar à energia, o que se observava é que esse catavento girava. Invertendo-se a polaridade, ele invertia o seu movimento também de um lado para outro. Isso levou a concluir que esse raio não era apenas energia, tinha massa, porque fazia girar o catavento, ok? Dessa forma, então, foi proposta as características para esse raio. Legal? Muito bem. Mas, professor, não entendi essa ideia do catavento girar e ter massa. Presta atenção. Vamos propor um experimento bem simples aqui, tá? Se eu pego essa bexiga e jogo um laser contra ela, ela se movimenta? Não. O raio laser, energia, não consegue mover a matéria. Mas e se eu jogar o ar contra ela dessa forma? Ela se movimenta. Então, eu posso concluir que quando a matéria se choca com a matéria, há movimento. Quando a energia se choca com a matéria, não há movimento. Ok? Por isso, pode-se concluir que aquilo não era apenas energia, aquele raio não era apenas energia. Ele possuía massa. Legal? Tranquilão? Com base em tudo isso, Thomson pôde propor o seu modelo, em que ele dizia então que o átomo seria uma grande esfera de carga positiva cheia de cargas negativas incrustadas. Por que ele pôde propor isso? Porque variando o metal do eletrodo, o resultado era sempre o mesmo, sempre esse raio de carga negativa e que tinha massa, ou seja, isso era característico de todo tipo de matéria. Utilizando eletrodo de ferro, de zinco, de ouro, de prata, platina, qualquer tipo de metal, o raio era sempre o mesmo. Então ele concluiu que havia essa partícula negativa em todo tipo de matéria. E se desde Dalton se sabia que o átomo era neutro, se foi comprovada a existência de algo negativo, também existe algo positivo. Então ele propôs que o átomo seria isso, uma grande esfera positiva cheia de cargas negativas distribuídas de forma a anular essa grande carga positiva. Tá legal? Importantíssimo! Thomson é considerado o descobridor do elétron, ok? Beleza? Outra coisa super importante no modelo de Thomson, o átomo passa a ser divisível. Porque se ele é formado por uma parte positiva e uma parte negativa, ele é formado por partes, ou seja, ele pode ser dividido. Então a ideia de indivisibilidade fica no modelo de Dalton. A partir de Thomson, o átomo já é divisível e já apresenta cargas elétricas. Muito bom! Agora a gente finalizou aí a parte teórica, é hora da gente praticar. Não saia do vídeo, a gente não pode fugir de exercício, agora que é a hora que a gente vai ver se você entendeu, tá bom? Se você quiser mais listas de exercícios, teorias para você acompanhar a aula, aqui embaixo, o site do Professor Marques, é só clicar no link e conhecer todo o nosso trabalho, combinado? Bora lá pro exercício! Muito bem, nesse videocício ele propõe para nós algumas figuras e faz algumas afirmações sobre essas figuras, tratando aí de um experimento que a gente acabou de ver. Legal? Muito bem. Primeiro ele diz que a figura B mostra que os raios se movimentam em trajetória linear. Note que você tem uma sombra atrás da amostra
de sulfeto de zinco. Isso indica que esse raio não pode desviar da amostra para chegar ao outro lado. Então, quando ele bate na amostra, a luz não chega, forma-se uma sombra. Isso indica trajetória linear, ok? Então, correto o primeiro caso aí. No segundo caso, ele diz que a figura C verifica-se que os raios catódicos apresentam carga negativa. Dá uma olhada na figura C. Esse raio se desvia para a placa de sinal positivo. Consequentemente, o raio tem carga negativa. Correto também a afirmação. Na terceira, ele diz que esses raios catódicos, como eram chamados esses raios, porque saíam do cátodo, esses raios catódicos eram as partículas alfa. Não, eram os elétrons. Thomson, o descobridor do elétron, partículas inerentes a toda a matéria, que existe em toda a matéria e que tem carga negativa. São os elétrons, ok? Então não são as partículas alfa, não. Na quarta afirmação, ele diz que esses são os experimentos feitos por Rutherford para propor o seu modelo. Nós vamos falar de Rutherford na próxima aula. Esses foram os experimentos feitos por Thomson para propor o seu modelo do pudim de passas. Legal? Analisando o exercício, você vê que a resposta é C. Tranquilo? Joia! Finalizamos mais uma aula, mais uma batalha vencida por você. Parabéns! É isso aí, espero que você tenha gostado, que tenha entendido e que compartilhe aí com seus amigos aí na sua escola, nos locais onde você estuda, seja no seu curso, onde for, compartilhe esse projeto com seus amigos, combinado? Grande abraço, goodbye! Como eles dizem lá